Olá, seja bem-vindo aí novamente ao nosso canal Rô Cassiano Beck, nosso tempo de meditação, reflexão na Palavra de Deus. Essa imagem que vocês estão vendo aí é sobre a estrada onde Jesus passou para ser crucificado. O vídeo completo você pode assistir no canal da Aline Israel. Mas essa imagem tem tudo a ver com o nosso vídeo de hoje, onde nós comemoramos 504 anos da Reforma Protestante. E isso tem tudo a ver com a nossa fé, tem tudo a ver com as Escrituras. Então te convido logo após a nossa vinheta. Nosso tempo hoje está meditando sobre a Reforma Protestante. Então, amigos, para você aí que se considera cristão, evangélico, é muito importante você estar ciente do que se passa ou que se aconteceu na história da igreja primitiva e na igreja durante a história, para que isso fortaleça a sua fé, fortaleça também o seu conhecimento e o que tem se passado então desde a ascensão, a subida de Cristo para os céus. Dois marcos importantes para o cristianismo. A primeira, a vinda do Mestre, né? Isso é inegociável, porque é por onde tudo começou, a fé do cristianismo, a vinda de Cristo na Terra. E a segunda é a Reforma Protestante. Eu vejo assim, porque o que acontecia? Desde então a morte dos apóstolos, a ascensão de Cristo, durante os séculos, a igreja primitiva, a igreja cristã católica. Por que católica? Porque a igreja católica quer dizer universal, pertencente a todos que frequentam. Igreja católica ou igreja mundial, igreja universal, tem a mesma conotação, mesmo sentido, mesmo nome. Então por isso que antes da igreja evangélica conhecida hoje, igreja protestante, era a igreja católica, então uma igreja só na fé de Cristo. Mas porém, pelo sistema adotado pela igreja primitiva, status papal, houve muitas influências externas, ao qual então a igreja passou a ser corrompida por afazeres, pelo dinheiro, pela política, pelo tudo que havia ao seu redor externamente. Então ela deixou então de ser o foco, o centro, a palavra de Deus, a Bíblia, o cristianismo, e começou então a querer se tornar rica, poderosa e influente. Porém, no século XVI, alguns padres, alguns que dentro da doutrina e dentro da hierarquia católica começaram a analisar as escrituras e começaram a verificar algumas coisas que não se encaixavam, não se batiam, e começaram então a estudar mais profundamente, ao ponto de questionar a liderança daquela época, a liderança religiosa. Entre eles está Martinho Lutero, mais conhecido, João Calvino. Eu acredito que são os mais populares nos meios até hoje, entre outros reformadores. Mas o pontapé inicial foi feito então por estes homens, ao qual não só apontaram
o que estava errado, mas documentaram e testificaram que aquilo eram práticas erradas. Então, dia 31 de outubro de 1517, no século XVI, na Alemanha, então se consolida a reforma protestante. Os fatores então externos que impulsionaram essa reforma foram a influência do renascentismo, que estava acontecendo no mundo velho, na Europa, abusos e imoralidades do clero, vendas de indulgências, vendas de relíquias sagradas, vendas de cargos eclesiásticos, vendas de moradias no céu, vendas de perdão, vendas de um monte de coisa. Então nós vemos aí que a igreja então se tornou influente, influenciadora e ao mesmo tempo corrupta e gananciosa. Então aí a formação das monarquias nacionais e a autoridade papal começando a dar aí baixa. Surge então a igreja anglicana na Inglaterra. Então aí nós vemos que o mundo que era só centralizado na igreja católica começa a se expandir, começa a procurar outras alternativas, começa a procurar outras saídas, para a qual então porque pessoas começam a questionar as posições das lideranças católicas. Então nessa fase aí, Martinho Lutero, com as suas 95 teses, ele então sinaliza o rompimento da igreja, a divisão da igreja protestante, da igreja batista, da igreja evangélica, da igreja católica. Hoje nós vemos que a igreja evangélica, depois de 500 anos da reforma, uma parte, um segmento da igreja evangélica necessita de uma nova reforma protestante, ou então ser humilde e começar a olhar para essas 95 teses. Vemos aí igrejas explorando a fé de pessoas, vemos igrejas aí preocupadas em ganhos materiais, em influências políticas, assim como a igreja católica naquela época, e indo em desencontro com a palavra e os ensinamentos do mestre. Nós vemos que o mestre, os apóstolos, eles não se preocupavam em agradar a liderança política de sua época, mas nós vemos hoje a igreja esqueceu do seu Senhor, ou porque não conhece mais o seu Senhor, está preocupada em agradar a sua liderança política para se tornar influente, para conseguir benefícios próprios, e se esquecendo do mestre, se esquecendo daquilo que Jesus nos falou. Aquele que se tornar amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então Jesus também nos alerta que nós somos deste mundo, vivemos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo, somos peregrinos, somos passageiros. E se a gente não consegue discernir isso, entender isso, nós mesmos nos complicamos, porque a palavra de Deus, ela não muda. O alerta de Jesus foi feito naquela época. Paulo, Tiago também deixaram isso escrito em suas cartas. E então nós temos que ficar atentos no que acontece nos movimentos nas igrejas cristãs de hoje, em um pseudo nome da religiosidade, do cristianismo. Nós vemos que a igreja, ela usa desse artifício, não, porque tudo é em favor do mestre, mas na verdade é em favor e benefício de si mesmo.
Então que a gente tenha discernimento, que a gente tenha a humildade de pedir ajuda para o Espírito Santo em oração, para nos ajudar a discernir o que é da parte de Deus, o que é da parte do homem, para que a gente não venha se confundir, para que a gente não venha se esfriar na fé, para que a gente não venha se desviar da fé, mas para que a gente possa pegar e nos fortalecermos em Cristo, para que a nossa fé seja abundante, seja forte e seja que dê bons frutos no decorrer da nossa caminhada com Jesus. Espero que Deus possa te colocar no seu coração esse desejo de continuar fiel a Ele, independente das circunstâncias, independente das situações, mas que a gente possa continuar permanecendo firmes e fortes, independente das situações ao nosso derredor, assim como Noé, que vivia numa geração corrupta, enganosa, mas permaneceu firme, mesmo sendo só ele, e Deus o poupou assim. Então, que a gente possa também, na nossa geração, sermos luz do mundo e sal da terra, mesmo que para os homens isso pareça loucura, mesmo que para isso os homens nos julguem como religiosos, como senhores da santidade, mas o nosso alvo, nosso empenho todo é agradar ao Mestre. Se nós desejamos, ansiamos pelo céu, se nós desejamos e ansiamos conhecer o Mestre, nós temos que nos esforçar cada vez mais e largarmos os fariseus, os religiosos para trás e olharmos somente para Jesus. Na caminhada vamos conhecer homens e mulheres de Deus que vão nos ajudar nessa caminhada, vão fortalecer nossos passos, e vamos conhecer pessoas da multidão que vão falar: não aborrece o Mestre, cala-te, o Mestre está muito ocupado. Mas toda vez que a gente vê que esses homens não ouviram a multidão e continuaram clamando, conseguiram esse benefício perante Deus. Que Deus possa nos abençoar e nessa geração tão incerta, tão indecisa, a gente possa fortalecer nossa fé, nossa caminhada, até que o Mestre venha. Se você não teve a oportunidade, leia as 95 teses de Lutero, que eu acredito que vai também te edificar bastante. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.